Em a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Antes de mais nada, quero estar aí louvando a Deus pela vida dos irmãos que já são inscritos, que Deus te abençoe, né? Que você que tem compartilhado os vídeos, tem levado a palavra do Senhor ainda a muitos mais lugares, que Deus possa derramar sobre ti bênção sem medida. Você que não é inscrito, assista aí o vídeo até o final, né? Dê o like para que o YouTube possa recomendar, continuar recomendando os vídeos, recomendando o canal, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e também compartilhe aí nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, para que o Evangelho do Senhor alcance ainda muito mais pessoas, amém? Bom dia, a paz do Senhor a todos, que todos tenham um ótimo dia em nome do Senhor Jesus. Nossa palavra de hoje, irmãos, está em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Amém? A palavra do Senhor fala acerca dos frutos da oração, amém? E diz assim a palavra do Senhor: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando, sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Amém? Olha aí, irmãos, se a Bíblia mesmo está nos dizendo que Zacarias e Isabel ambos andavam em retidão diante do Senhor, que guardavam todos os seus mandamentos e preceitos, por que não tinha filhos? O natural não é que Deus abençoe os seus filhos que são íntegros e retos diante dele? Se nós olharmos lá para a vida de Jó, Deus fala, né? Não há na terra ninguém íntegro e reto como Jó. O próprio Satanás pronuncia com a sua boca, mas também o Senhor dá tudo para ele. Agora nós vemos aqui Zacarias e sua esposa, que são retos e íntegros diante de Deus e não eram abençoados com filhos. Amém, irmãos? Mas Deus, ele sempre nos surpreende, né, irmãos? E a nossa oração, né, irmãos, sempre ela vai gerar frutos, né? Independente do tempo, né, esse fruto ele vai ser gerado. E dessa forma aconteceu na vida de Zacarias. Zacarias, né, ele já havia orado anos, né, irmãos? Pela busca de um filho, né? E não tinha acontecido, né? O Senhor ainda não tinha preparado para ele essa bênção, né? Esse fruto que era o filho que ele tanto pedia. Mas a palavra do Senhor nos conta que já eram velhos, né? O casal já era, né, avançados em idade, né, irmãos? Mas eles continuavam ainda retos, né? Em retidão com o Senhor, em sinceridade, até mesmo porque Zacarias, ele já estava desfalecido. Por quê? Porque ele já estava orando há tanto tempo, né, irmãos, por esta causa, por esta bênção, que ele já tinha desistido, né, desta sua oração. Ele já havia pensado que até então ele não receberia mais essa dádiva de Deus. Por quê? Porque já havia muito tempo. E, como se diz, se ele já olhava pelo natural das coisas. Já tem tanto tempo, né, que eu estou orando pedindo um filho. Agora eu dessa idade, a minha esposa também já velha, já é impossível mais receber, né? Mas como o Senhor sempre nos surpreende, irmãos, né? Zacarias ele foi surpreendido, porque até quando ele estava desanimado e já desistido de orar pelo filho, ele vai ao templo, né? Fazer as coisas de costume, né? Buscar ao Oferecer Senhor, incenso. né? Ali, e o Senhor surpreende. Então, quando ele entra no templo, irmãos, ele para oferecer incenso, pois como a Bíblia já diz, ele era sacerdote. A Bíblia diz que toda a multidão do povo orava, né? Do lado de fora, orava a hora do incenso, né? E ele está ali e de repente o anjo do Senhor se manifesta diante dele à direita do altar, né? E fala para ele, olha lá no versículo 13, mas o anjo do Senhor lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, o qual porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor,
e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Olha que anunciação maravilhosa, irmãos. Zacarias, como um bom judeu e sacerdote, talvez espelhando-se na vida de Abraão, o grande pai na fé, que já era também avançado em dias e a sua esposa também era estéril. Olha, a mesma situação de Zacarias era a situação de Abraão, né? A situação no natural. E Deus escolheu Abraão e fez sobre ele uma promessa: tamanha será a sua descendência. Mas como? Como? Eu já sou velho, minha esposa é estéril e também já é de idade avançada. Como isso será? Mas o Deus do impossível prometeu. E quando o anjo chega diante de Zacarias e anuncia, ele chega a duvidar. Porque há tantos anos orando e agora? Como que eu vou saber disso? Como que eu posso ter essa certeza? Como que isso vai acontecer? E o anjo fala: eu sou Gabriel, ou seja, eu sou o mensageiro, aquele que assinta diante do Senhor, né? E então, porque duvidaste das minhas palavras, então emudecerás, ficarás mudo, até que todas essas coisas se cumpram. Amém, irmãos? Quer dizer, Zacarias já havia orado tanto, né? Por aquela benção, e quando de repente, quando ele menos esperava, quando ele já tinha desistido, né? Vai ao templo e é surpreendido. Quando o anjo aparece e fala para ele que a esposa dele então teria esse filho, ele duvidou no coração, né? E aí por isso ele ficou mudo, até que cumprisse, né? Aquilo que o Senhor havia te prometido. Mas, irmãos, o Senhor, Ele sempre prepara para nós, às vezes, um momento do qual nós não estamos esperando, né? Às vezes você está aí há tanto tempo buscando, né, algo da parte de Deus e até então não recebeu. Às vezes você está desanimado, você está contrariado, você já desistiu. Eu quero te dizer que de repente, né, o Senhor pode surpreender. A gente só não pode, irmãos, parar, né, de buscar ao Senhor. Talvez você está entristecido porque há algo que você orou e não aconteceu ainda, né? Mas mesmo assim, continua servindo ao Senhor com alegria. Por quê? Porque Deus, ele pode surpreender. Quando você menos espera, Deus pode te dar algo, né? Do qual você tem tanto pedido, clamado. Mas nós temos que entender o seguinte: o tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. E nem tudo também, irmãos, que nós pedimos está em conformidade com o Senhor. Observa uma coisa, irmãos. Zacarias podia estar ali desfalecido, abalado talvez na sua fé, porque nunca recebera, nunca fora ouvido em sua oração. Mas a Bíblia não diz que ele se desviou do caminho do Senhor. Ele estava cumprindo o seu sacerdócio e a glória de Deus através do anjo se manifestou dentro do templo e ele sobreviveu. Tanto é que o povo que estava lá fora começou a se preocupar. Está demorando demais. Por quê? Porque qualquer um que entrasse no Santíssimo em pecado morria. E Zacarias sobreviveu e ele saiu mudo. E todos entenderam que ele tinha tido lá dentro uma visão que provém de Deus. E assim, depois que ele terminou o seu sacerdócio, o seu ministério, ele foi para casa e a sua esposa concebeu. Quando nasceu o menino, no 8º dia, aonde pelo costume judaico vem toda a família para ali fazer os rituais da circuncisão e dar o nome, todos falaram: o nome dele vai ser Zacarias, né? Por quê? Porque é o nome do pai e, além do mais, a palavra Zacarias significa porque Deus se lembra, né? Deus se lembrou de vocês e se lembrou das suas orações. Então era um nome que trazia status. Isabel falou: não, seu nome vai ser João. Todo mundo fala: você tá doido? João, um nome simples, um nome sem nenhum status, sem nenhum, né? João. E perguntaram por acenos a Zacarias: qual vai ser o nome do menino? Né? Porque dessa família não tem nenhum João. A Bíblia diz que Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e começou a escrever nela. E escreveu o nome João. E nesse momento a boca de Zacarias foi aberta e a língua se desenrolou. Por quê? Porque havia acabado de cumprir a promessa que Deus fez, né, irmãos? Então, assim, Deus surpreende a Zacarias, né? E surpreende também o povo que estava em volta, né? Toda
sociedade ali, né? Por quê? Porque todo mundo conhecia também, né, a vida de Zacarias, o projeto e tudo, e foram todo mundo surpreendido. Lá no versículo 64, e logo a boca lhe se abriu e a língua se lhe soltou e falava, louvando a Deus, e veio temor sobre todos os seus vizinhos e sobre todas as montanhas da Judéia, foram divulgadas todas essas coisas, e todos que as ouviam conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, esse menino? A mão do Senhor estava com ele. Quem será esse menino? Quem foi esse menino? Mais tarde, o próprio Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, o próprio Deus fala assim, nascido de mulher, nunca houve ninguém maior do que João o Batista. Amém, irmãos? Que nós possamos ter aprendido, né, nesta manhã com esta palavra. Amém, amados? Vamos estar orando nessa manhã? Soberano Deus, louvado seja o teu nome por tudo aquilo quanto o Senhor já nos tem dado. Abençoe, meu Pai, o teu filho, a tua filha que está acompanhando, que está compartilhando essa palavra, que está levando o teu evangelho a muitos lugares através das redes sociais. Em nome do Senhor Jesus, dê aí um ótimo final de semana. Derrama sobre nós sempre a tua graça, a tua misericórdia, no nome santo do Senhor Jesus. Abençoe a igreja cristã, cenáculo da fé, esse ministério que o Senhor nos tem confiado, que o Senhor tem entregado à nossa mão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Toda segunda e quinta-feira estamos aqui levando a palavra do Senhor na Igreja Cristã Cenáculo da Fé. Você é nosso convidado. E de segunda a sexta estamos aqui fazendo um cafezinho com Jesus, né? Amém, irmãos? E esse foi mais um Cafezinho com Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.